Um homem que vive às custas da esposa não tem direito à opinião. Há assinaturas falsificadas nesses documentos. Eu não vou assinar nada. Assine e vá embora. Não me obrigue a dizer algo pior. Ninguém sabia que Rodrigo era o verdadeiro dono de tudo. Era ele quem sustentava, com seu dinheiro, a sobrevivência daquela família inteira. Meu nome é Rodrigo Nunes, tenho 34 anos, e nos últimos 9 anos, a família da minha esposa acreditou que eu era um consultor financeiro fracassado, incapaz de manter um emprego. Eu dirigia um carro usado. Usava roupas que não chamavam atenção para nada. Quando a família de Camila se reunia para jantares e comemorações, eu sentava na ponta mais distante da mesa e falava pouco sobre o que fazia da vida, porque a resposta era complicada, de um jeito que eu não estava pronto para explicar. Com o tempo, eles preencheram esse silêncio com a própria versão de mim. Um homem que vivia à sombra da esposa, que contribuía com pouco e não tinha lugar nenhum naquela mesa ao lado dos Vasconcelos. Eu deixei que acreditassem nisso. Disse a mim mesmo que era temporário. Disse a mim mesmo que, quando chegasse a hora certa, tudo ficaria claro. O que eu não disse a mim mesmo, o que me recusei a encarar diretamente, foi que Camila havia parado de me defender muito antes de tudo isso começar. Havia pequenas coisas que eu notava e escolhia não nomear. Ela parou de me apresentar aos colegas de trabalho porque, como ela mesma disse certa vez, não sabia como explicar o que eu fazia. Mantinha uma conta bancária separada e cuidava sozinha do planejamento financeiro da família, mesmo nas decisões que nos afetavam aos dois. Nas reuniões de família, ela sentava ao lado da mãe e da Bianca, em vez de sentar ao meu lado. Nada dramático, nada que pudesse ser chamado de briga, apenas consistente o bastante para virar o formato das coisas. Quando Bianca soltava algum comentário cortante sobre mim à mesa, Camila não retrucava. Mudava de assunto. Eu dizia a mim mesmo que era assim que as famílias funcionavam, que ela estava mantendo a paz, que me amava do jeito que importava mesmo sem demonstrar em público. Eu estava errado, mas ainda não estava pronto para admitir isso. A verdade que eu vinha protegendo dela era esta. Sou fundador e acionista controlador do Cruzeiro do Sul Participações, um conglomerado de investimentos, logística e tecnologia avaliado, atualmente, em pouco mais de 65 bilhões de reais. Meu pai construiu a base disso, eu construí o resto. E quando ele foi assassinado num sequestro diretamente ligado ao patrimônio da nossa família, tomei uma decisão que mudaria para sempre todos os relacionamentos que eu viria a ter depois. Enterrei meu nome. Reestruturei minha participação por meio de uma série de fundos e holdings, cerquei-me de uma equipe jurídica sob sigilo absoluto e me afastei de qualquer papel público na empresa. Apenas um punhado de pessoas sabia da verdade. Alguns advogados, 2 membros do conselho e meu diretor jurídico. Todos os outros, inclusive minha esposa, conheciam uma versão de mim cuidadosamente construída para ser esquecível. Contei a Camila, antes de nos casarmos, que minhas finanças eram complicadas e que havia coisas que eu não podia revelar por motivos de segurança. Ela assinou o pacto antenupcial. Disse que entendia, mas entender algo em teoria e conviver com isso por 9 anos são coisas muito diferentes. E quando chegamos àquela festa, acho que Camila já havia decidido, fazia tempo, que motivos de segurança era só uma forma elegante de dizer que eu não tinha nada digno de ser protegido. O que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era o que eu vinha fazendo com aquele patrimônio durante os anos em que estivemos juntos. Quando a fábrica de móveis da família Vasconcelos quase quebrou sob o peso das dívidas, um investidor anônimo apareceu e reestruturou o financiamento. Fui eu. Quando Marisa, mãe de Camila, precisou de internação prolongada depois de um episódio cardíaco e as contas médicas começaram a se acumular, alguém pagou tudo. Também fui eu. Quando Bianca abriu seu primeiro restaurante e não conseguiu levantar capital suficiente para passar dos primeiros meses, um fundo privado ofereceu um empréstimo ponte em condições que nenhum banco jamais teria oferecido. Fui eu de novo. Mantive os empregos da Móveis Vasconcelos intactos por meio de um arranjo discreto que a família atribuiu à sorte e boa gestão. Não agradeceram a ninguém em especial, porque não sabiam que havia alguém a quem agradecer.
Eu os via comemorar a própria resiliência e não dizia nada. Achava que estava sendo paciente. Olhando para trás, acho que estava sendo um tolo. A festa foi realizada num espaço de eventos que a família Vasconcelos havia alugado para a ocasião. Toalhas brancas, garçons contratados, o tipo de evento pensado para parecer sucesso antes mesmo de o sucesso ter chegado de verdade. Bianca e o noivo, Felipe Andrade, estavam anunciando o novo empreendimento, um resort. Havia discursos planejados, champanhe, uma apresentação curta com projeções de retorno que eu reconheci de imediato como infladas. Sentei perto do fundo e observei o salão se encher de gente que acreditava em Bianca, do jeito que se acredita em algo bonito antes de olhar de perto para a estrutura que o sustenta. O problema surgiu quando Bianca me puxou de lado, antes do início do programa, e colocou um documento em minhas mãos. Ela precisava de um empréstimo de 78 milhões de reais. O banco exigia garantia real. Ela queria usar a casa onde Camila e eu morávamos como o ativo dado em garantia. Ela acreditava que a casa pertencia a Camila. Não pertencia. Havia sido comprada antes do nosso casamento e estava registrada em um fundo fiduciário no meu nome. Eu era a única pessoa autorizada a movimentar qualquer transação relacionada a ela. Disse que precisava analisar o contrato inteiro antes de conversar mais sobre o assunto. Ela me entregou os papéis com a confiança de quem já havia decidido que aquela conversa era só uma formalidade. Li tudo com atenção e o que encontrei me deixou enjoado. O valor do projeto havia sido manipulado. Parte dos recursos do empréstimo estava sendo direcionada para contas no exterior que eu não reconhecia. E na página de assinaturas de um documento suplementar de autorização, encontrei meu próprio nome assinado por uma mão que não era minha. Felipe também havia preparado uma procuração em nome de Camila que eu tinha certeza de que ela não tinha assinado, ou, se tinha assinado, não havia entendido o que estava autorizando. Disse a Bianca que não assinaria nada e que pretendia contatar o banco diretamente para relatar preocupações sobre aqueles documentos. Foi aí que a noite mudou. Ela não discutiu baixinho. Arrancou o contrato das minhas mãos e se virou de frente para o salão. A voz dela cortou todas as conversas como uma porta batendo. Esse homem vive na casa da minha irmã e gasta o dinheiro da minha irmã há 9 anos. Disse, alto o bastante para que todos os presentes se virassem na direção dela. E agora, ele quer vir aqui ditar o que esta família pode ou não fazer. Um homem que vive às custas da esposa não tem direito à opinião. Eu não disse nada. Mantive a expressão firme. Foi então que ela me acertou. O som daquilo silenciou tudo. Senti o canto do lábio se abrir, um gosto metálico e amargo na boca. Não me mexi. Fiquei exatamente onde estava e deixei que o salão absorvesse o que tinha acabado de acontecer, porque eu tinha aprendido, fazia muito tempo, que a pessoa que permanece imóvel em meio ao caos é sempre a que as pessoas lembram com mais clareza depois. Então Camila deu um passo à frente. Eu a observei atravessar o salão. Nos 2 segundos que ela levou para chegar até a irmã, disse a mim mesmo que ela vinha intervir. Que ela ia pôr a mão no braço de Bianca e dizer que já bastava. Que 9 anos de casamento significavam algo que seria visível ali, naquele instante, quando mais importava. Ela parou ao lado de Bianca e olhou para mim. Rodrigo. A voz dela soou firme, controlada. A voz de alguém que havia ensaiado o que estava prestes a dizer. Assine os documentos, ou faça as malas e saia da minha casa hoje mesmo. Essas são as únicas 2 opções. Olhei para o rosto dela por um longo momento. Procurei alguma coisa. Hesitação, conflito, o lampejo de uma mulher que ainda não tinha se decidido de fato. Não havia nada. A expressão dela estava resolvida do jeito que as coisas ficam resolvidas quando uma decisão foi tomada em algum lugar privado, muito antes de se tornar visível para qualquer outra pessoa. Tirei a aliança, coloquei-a sobre a mesa entre nós, saí daquele salão sem dizer mais uma palavra, e não olhei para trás. No carro, fiquei sentado por um bom tempo sem ligar o motor. Eu tinha poder suficiente para encerrar o projeto de Bianca antes do amanhecer. Uma ligação para a pessoa certa e o empréstimo evaporaria, o banco abriria uma investigação e toda a família Vasconcelos passaria os anos seguintes em processos judiciais.
Eu poderia ter feito isso dali mesmo, do estacionamento. Não fiz. Não porque eu estivesse fraco. Não porque eu perdoasse qualquer coisa que tivesse acontecido naquele salão. Não agi porque, em muitos anos comandando uma empresa de 65 bilhões de reais, aprendi que decisões tomadas na primeira hora de raiva quase sempre criam problemas que levam anos para serem resolvidos. Liguei para Bruno Castro, diretor jurídico do Cruzeiro do Sul, e disse a ele que abrisse uma investigação discreta sobre o projeto, os envolvidos e a origem da assinatura falsificada naquele documento. Disse também que precisava saber exatamente o quanto Camila estava envolvida no que havia acontecido. A resposta chegou antes mesmo de eu terminar de desfazer a única mala que tinha levado de casa. Camila vinha enviando cópias dos meus documentos pessoais para Bianca havia meses. Identificação, amostras da minha assinatura eletrônica, registros do imóvel, tudo o que Bianca precisaria para forjar uma autorização em meu nome. Camila não tinha simplesmente falhado em impedir a irmã. Ela havia entregado a ela as ferramentas para fazer aquilo. Vinha fazendo isso deliberadamente, ao longo do tempo, na quietude da nossa vida em comum, enquanto eu sentava na ponta da mesa e dizia a mim mesmo que a distância entre nós um dia se fecharia. Fiquei parado no meio daquele pequeno apartamento, com o telefone na mão, entendendo que tinha duas escolhas. Podia vir a público, revelar quem eu era, usar todo o peso do que eu tinha construído para arrasar todos os que haviam tocado naquilo e não deixar nada de pé. Ou podia ficar quieto, continuar reunindo provas e garantir que, quando o momento do acerto de contas chegasse, ele caísse sobre as pessoas certas, pelas razões certas, de um jeito que a lei pudesse sustentar e um tribunal pudesse confirmar. Escolhi o segundo caminho, não por Camila, não por Bianca. Escolhi porque havia milhares de pessoas que iam trabalhar na Móveis Vasconcelos todas as manhãs, sem fazer ideia de que quem comandava a empresa eram criminosos. Elas não mereciam perder o sustento por causa da ganância de outra pessoa. Se eu fosse agir, iria agir de um jeito que as protegesse. Daquela noite em diante, eu não estava mais lutando para salvar meu casamento. Aquilo já tinha acabado. Eu estava lutando para garantir que as pessoas certas enfrentassem as consequências certas e que quem não tinha feito nada de errado não acabasse pagando por isso. Na manhã seguinte, eu já era o vilão. Bianca havia postado um vídeo antes da meia-noite, editado para 9 segundos, tempo suficiente para mostrar minha mão segurando o pulso dela depois do tapa, o rosto dela tenso, minha mão visível ao redor do braço dela. Tudo o que veio antes daquele instante havia sido cortado. Não havia contexto. Não havia o tapa. Havia apenas a mão de um homem fechada em torno do pulso de uma mulher numa reunião de família e uma legenda que dizia: "É com isso que minha irmã tem vivido." Em poucas horas, o vídeo já tinha sido compartilhado centenas de vezes. Na tarde seguinte, estranhos deixavam comentários sobre homens como eu, controladores, instáveis, o tipo que esconde quem realmente é, até alguém finalmente expô-lo. Li os comentários uma vez, depois deixei o telefone virado para baixo em cima do balcão e não toquei nele de novo pelo resto do dia. Camila deu entrada no processo de separação judicial 2 dias depois. Na declaração, afirmou que eu tinha um padrão de pressão financeira dentro do casamento, que escondia informações sobre bens compartilhados, que criava um clima de instabilidade econômica e usava o controle das finanças domésticas como forma de coerção. Cada palavra daquilo era uma inversão cuidadosa da verdade. Eu era quem nunca tinha tocado no dinheiro dela. Era eu quem, silenciosamente, tinha financiado a sobrevivência do negócio da família dela, pago as contas do hospital da mãe dela e sustentado o restaurante da irmã dela durante o primeiro ano instável. E agora esses mesmos atos de apoio estavam sendo reescritos como provas de um homem que manipulava as pessoas ao redor para ganho pessoal. Marisa trocou as fechaduras da casa naquela mesma semana. Deixou minhas roupas em 2 sacolas de lixo na porta de entrada, com um bilhete escrito à mão dizendo que o imóvel pertencia à filha dela e que eu não deveria voltar. Fiquei parado na calçada, olhando para aquelas sacolas por um longo momento. Eu sabia que a casa era minha.
registrada num fundo fiduciário que antecedia meu casamento em 5 anos, estruturado de forma que nenhum tribunal poderia interpretar mal. Eu poderia ter tido um advogado de imóveis batendo na porta dela em menos de 1 hora. Em vez disso, peguei as sacolas, coloquei no banco de trás do carro e dirigi até o apartamento que já tinha providenciado. Eu precisava que aquela casa continuasse exatamente como estava, ocupada e sem disputa, enquanto a investigação avançava. Perturbar a situação doméstica teria criado um ruído que eu não podia bancar. A equipe de Bruno trabalhava rápido. Na primeira semana, já tinham montado um quadro da Operação Vasconcelos Andrade significativamente pior do que eu havia suspeitado no estacionamento, na noite da festa. Bianca não havia conduzido um negócio limpo em nenhum momento dos últimos 4 anos. Havia 2 projetos anteriores, uma reforma de hotel boutique e uma renovação de imóvel comercial, em que os recursos dos investidores tinham sido sacados muito além do que os custos do projeto justificavam. Os valores excedentes haviam passado por uma sequência de transferências que terminavam em contas ligadas às empresas de consultoria de Felipe. Felipe havia criado 4 empresas separadas, todas com nomes de aparência profissional e endereços registrados que, na verdade, eram caixas postais. Ele cobrava taxas de consultoria em cada projeto que Bianca tocava, e essas taxas eram sempre os últimos pagamentos processados antes de os projetos secarem. O homem era sistemático. Vinha fazendo aquilo há tempo suficiente para desenvolver um ritmo. O empréstimo de 78 milhões para o resort não era um empreendimento ambicioso e novo. Era uma estratégia de saída. Parte daqueles recursos, se liberados, seria usada para quitar discretamente as dívidas de jogo de Felipe. Dívidas que, segundo o que o contato de Bruno apurou num processo de cobrança privado, eram substanciais o bastante para chamar a atenção de gente que não manda cartas educadas. O restante engordaria contas em 2 jurisdições que não cooperam facilmente com os reguladores financeiros brasileiros. Se eu tivesse assinado aquele documento, ou se eles tivessem conseguido forjar autorização suficiente para liberar o empréstimo sem mim, o dinheiro estaria praticamente inalcançável em até 72 horas após a liberação. E a Móveis Vasconcelos, a mesma empresa que eu havia salvado do colapso anos antes, a que empregava milhares de trabalhadores em 3 unidades, estaria de novo em sérios apuros financeiros. Não por azar, mas porque Felipe e Bianca vinham drenando sistematicamente os recursos por meio de uma rede de contratos inflados e pagamentos fantasmas. As pessoas no chão de fábrica daquelas unidades não faziam ideia de que o chão sob os pés delas estava cedendo. Iam trabalhar todos os dias, faziam o trabalho delas e confiavam que quem estava acima estava fazendo o mesmo. Era essa parte que eu não conseguia largar. Não o tapa, não a assinatura falsificada, nem mesmo a declaração de Camila. Eram aquelas pessoas. Liguei para Bruno e disse para montar um fundo emergencial de proteção da folha de pagamento, estruturado por meio de um terceiro fiduciário, sem nenhuma ligação visível comigo. O suficiente para cobrir 2 ciclos completos de pagamento para todos os funcionários de todas as unidades da Vasconcelos. Se as coisas desandassem antes de chegarmos ao tribunal, aqueles trabalhadores não seriam os que arcariam com o impacto. Bruno perguntou se eu tinha certeza de que queria fazer isso enquanto estava, ao mesmo tempo, sob investigação. Disse a ele que nunca tinha tido tanta certeza de nada. Ele montou o fundo até a manhã seguinte. A gravação veio de um membro da equipe de segurança do local do evento, um homem chamado Cláudio, que trabalhava com eventos privados havia 11 anos e tinha o hábito de manter backups completos de áudio de cada salão que monitorava, por questões de responsabilidade que ele tinha aprendido da pior forma, depois de uma disputa com um cliente anos antes. Ele procurou Bruno diretamente ao ver o vídeo editado circulando online. Disse que aquilo não batia com o que ele tinha ouvido naquela noite. Entregou o arquivo completo sem pedir nada em troca. Ouvi tudo sozinho, no apartamento, com as luzes apagadas. A voz de Bianca estava nítida. Ela e Camila tinham estado na sala de espera ao lado do salão principal, cerca de 40 minutos antes do confronto. O tom de Bianca era prático, o tom de quem está acertando logística, não se exaltando. Ela disse que ia me expor publicamente. Disse:
Se eu mantiver a compostura, eles vão ter um problema, mas se eu reagir fisicamente, vão ter tudo o que precisam. O vídeo, ela explicou, seria o maior trunfo de Camila no processo de divórcio. Prova de um marido instável, motivo para contestar o pacto antenupcial com base em coerção e abuso emocional. E se o empréstimo acabasse sob escrutínio, um histórico documentado da minha instabilidade facilitaria redirecionar a investigação para mim. A voz de Camila na gravação era mais baixa. Ela não propunha ideias, mas também não se opunha a nada daquilo. Em um momento, Bianca perguntou diretamente se ela tinha certeza. Camila disse que sim. Fiquei sentado com aquilo por um bom tempo. Depois liguei para Camila e pedi para nos encontrarmos. Ela escolheu o restaurante. Se aquilo foi deliberado ou não, eu não saberia dizer. Era a mesma trattoria italiana na Vila Mariana, em São Paulo, onde tínhamos ido no nosso terceiro encontro e para onde voltávamos em todo o aniversário, havia 9 anos. Ela já estava sentada quando cheguei. Parecia cansada daquele jeito particular, que não vem de noites mal dormidas, mas de decisões sustentadas por muito tempo, o desgaste de quem vem mantendo uma posição e começa a sentir o peso de sustentá-la. Não mencionei a gravação. Pedi um café que não bebi e fiz uma única pergunta. Por que ela tinha deixado a irmã me bater? Ela olhou para a mesa por um instante, depois olhou para mim. Porque em 9 anos, ela disse, você nunca me deu um motivo para ficar do seu lado. Não discuti. Não havia o que discutir. Ela acreditava no que acreditava, e acreditava havia tempo suficiente para que aquilo tivesse virado a fundação sobre a qual ela construía tudo o mais. Nenhuma conversa naquele restaurante ia alcançar abaixo daquela fundação. O que a resposta dela me disse era algo que eu vinha entendendo devagar desde a noite da festa, mas que ainda não tinha dito a mim mesmo por completo. Nosso casamento não tinha sido destruído pelo tapa, nem pela gravação, nem pela assinatura falsificada. Vinha falhando havia anos, silenciosamente, no espaço entre quem eu realmente era e quem ela tinha decidido que eu devia ser. Cada vez que ela mudava de assunto quando Bianca zombava de mim. Cada vez que se aproximava um pouco mais da família dela e se afastava um pouco mais de mim à mesa de jantar. Cada vez que escolhia não me defender, ela estava confirmando uma conclusão à qual já tinha chegado. O homem com quem ela tinha se casado não valia a pena defender. Ela vinha esperando um momento que justificasse o que já sentia. E o encontrou. Voltei de carro para o apartamento e disse a Bruno para acelerar o cronograma. O banco já tinha começado a fazer perguntas sobre o pedido de empréstimo por conta própria. Uma revisão de conformidade disparada por irregularidades no modelo de fluxo de caixa projetado. Quando a notícia da investigação chegou a Felipe, ele agiu rápido. Foi até Camila e disse a ela que a investigação ia expor meu nome, a menos que ela ajudasse a redirecioná-la. Precisava que ela desse um depoimento formal, confirmando que fui eu quem propôs usar a casa como garantia, que fui eu quem impulsionou o projeto, controlou as contas e pressionou a família a participar. Ele apresentou aquilo como proteção. Disse que, se ela não estabelecesse uma narrativa clara logo, os investigadores presumiriam que ela estava envolvida. Camila assinou o depoimento. Não sei o quanto do que Felipe disse ela realmente acreditou. Não sei se ela entendeu de fato o que estava fazendo, ou se disse a si mesma que era uma versão da verdade próxima o bastante para conviver com ela. O que sei é que a assinatura dela apareceu numa declaração que me apontava como arquiteto de um esquema que eu vinha tentando expor. Combinado aos documentos forjados que a equipe de Felipe já tinha montado, o quadro que apresentaram aos investigadores financeiros era coerente o suficiente para abrir uma investigação formal. Fui notificado de que estava sob investigação por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, um membro do Conselho do Cruzeiro do Sul, um homem chamado Ricardo Salgado, que vinha buscando uma vantagem sobre mim havia 3 anos, por causa de uma divergência sobre os rumos da empresa, descobriu, por meio de um contato na imprensa econômica, que eu estava sob escrutínio federal. Levou o assunto ao Conselho em 48 horas e pediu uma resolução emergencial para suspender meus direitos de voto até a conclusão da investigação. A moção passou com apoio suficiente para valer. A fusão que eu vinha estruturando, havia 18 meses, foi congelada. As ações do Cruzeiro do Sul
Caíram no aftermarket naquela mesma noite. Bruno me ligou enquanto eu lia a resolução do conselho. Estava calmo, mas eu conseguia ouvir a tensão por baixo. Disse que tínhamos opções. Eu disse que precisava de 24 horas para pensar. Essas 24 horas acabaram sendo mais curtas do que eu esperava. Bianca tinha agendado um evento público para celebrar a aprovação preliminar do empréstimo. Foi realizado no mesmo espaço da festa original. Acho que ela escolheu aquilo de propósito. Havia jornalistas convidados, contatos empresariais locais, membros da equipe de gestão da Vasconcelos. Estava tudo pensado para parecer avanço, para parecer uma família que tinha atravessado uma situação difícil com um homem difícil e saído do outro lado pronta para seguir em frente. Eu estava lá porque Bruno havia recomendado que eu documentasse tudo pessoalmente, sempre que possível, e porque tinha uma reunião marcada por perto que ainda não tinha cancelado. Estava de pé perto da entrada quando os policiais chegaram. Eram 2. Profissionais, discretos. Se aproximaram sem se anunciar ao salão, se identificaram e começaram a explicar a situação em voz baixa. Mas Bianca viu tudo acontecer. E ela fez uma escolha. Atravessou o salão, parou a menos de 1 metro de distância e assistiu enquanto colocavam as algemas em mim, na frente de todas as pessoas que ela tinha convidado para testemunhar seu triunfo. Ela se inclinou perto, quando terminaram, e disse: "Dessa vez, não vai ter ninguém para te salvar." Não olhei para ela. Procurei Camila. Estava perto da parede do fundo, um copo na mão. E quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou o olhar. Não rapidamente, não com desconforto visível. Simplesmente redirecionou a atenção para outra coisa, do jeito que se desvia o olhar de algo que já não merece consideração. Me levaram pela entrada principal. Quando chegamos às portas, o telefone vibrou no bolso do paletó. Ainda não tinham confiscado. Olhei a tela. Era Bruno. Pedi 30 segundos aos policiais e eles permitiram. Bruno disse que a suspensão do conselho tinha sido formalizada, que a contraparte da fusão havia emitido um aviso de atraso e que uma matéria já circulava na imprensa econômica ligando meu nome à investigação de fraude. Os detalhes eram vagos, mas já estavam lá fora. Qualquer pessoa que soubesse o que o Cruzeiro do Sul realmente era e que já vinha procurando um motivo para questionar sua liderança, acabara de ganhar um. Entreguei o telefone ao policial e entrei no carro. Na sala de custódia, sentei com as costas na parede e pensei em tudo que tinha perdido nas últimas 3 semanas. Meu casamento, minha casa, meu anonimato, minha posição na empresa que eu havia construído sobre os restos do legado do meu pai, e agora minha liberdade, ao menos temporariamente, ao menos até a audiência de apresentação. Quando me trouxeram os papéis para revisar, havia um segundo documento grampeado atrás: o pedido de divórcio. Camila tinha cronometrado aquilo, ou alguém tinha cronometrado por ela, para que chegasse até mim ali, naquela sala, sem nenhum outro lugar para colocá-lo além das minhas próprias mãos. Li a declaração dela mais uma vez. A linguagem era precisa, detalhada e inteiramente construída. Ela tinha assinado o nome embaixo com a mesma letra que eu tinha visto se formar ao longo de 9 anos de cartões de aniversário, listas de compras e bilhetes pequenos e privados que casais deixam um para o outro quando ainda estão, por algum tempo, tentando. Dobrei o documento e coloquei sobre a mesa à minha frente. Eu tinha passado anos protegendo uma mulher que passara os últimos meses construindo um caso contra mim. Tinha protegido o sustento da família dela sem pedir reconhecimento. Tinha protegido as pessoas que trabalhavam para aquela família sem pedir nada em troca. E tinha protegido meu silêncio porque acreditava, em algum nível, que gente paciente acaba tendo a chance de contar a própria história. Amanhã, eu ia contar a minha. Fui solto sob fiança antes do amanhecer. Bruno estava esperando lá fora, com um carro, um café e aquela expressão particular de quem administra crises há tempo suficiente para saber que o momento logo antes da resolução é sempre o que mais se parece com colapso. Ele não disse nada animador. Só entregou o café e disse que tínhamos uma audiência em menos de 24 horas que decidiria se todo bem ligado à investigação seria congelado até o julgamento. Bebi o café no banco de trás e observei a cidade acordar ao redor.
pensando no que congelar aqueles bens realmente significaria. Significava que a contraparte da fusão do Cruzeiro do Sul desistiria. 18 meses de estruturação, negociação e posicionamento jogados fora. Significava que as contas operacionais restantes da Vasconcelos seriam bloqueadas e a folha de pagamento do fim daquela semana não seria processada. O fundo emergencial que eu tinha criado cobriria 2 ciclos, mas não indefinidamente. Significava que Bianca e Felipe teriam dias, talvez mais, para movimentar o que ainda não tivessem movimentado, antes que os investigadores chegassem perto o suficiente para detê-los. Bruno expôs as opções no caminho de volta. Podíamos continuar contestando as acusações, sem revelar minha ligação com o Cruzeiro do Sul, proteger o perfil público da empresa e conduzir a audiência por uma defesa jurídica convencional. Era o caminho conservador. Também era o caminho com mais chance de fracassar, porque as provas que Felipe tinha montado foram desenhadas especificamente para resistir a uma defesa convencional. As falsificações eram profissionais. A declaração de Camila estava assinada e detalhada. Sem contexto, sem o quadro completo de quem eu realmente era e do que realmente possuía, um juiz olhando para aqueles documentos veria exatamente o que Felipe queria que ele visse. Ou eu podia contar a verdade, não uma verdade parcial, não uma revelação cuidadosamente formulada gerenciada por notas à imprensa e comunicação corporativa. A verdade inteira, em audiência pública, registrada, na frente dos jornalistas que tinham sido convidados a cobrir o que lhes disseram ser um simples caso de fraude, envolvendo um homem financeiramente instável e o negócio da família da esposa. Disse a Bruno para se preparar para a segunda opção. Ele assentiu uma vez. Já me conhecia havia tempo suficiente para saber que, quando eu já tinha decidido algo, a conversa sobre opções era uma formalidade que eu oferecia por respeito ao trabalho dele. Então vamos com tudo, ele disse. Tudo, confirmei. A sala de audiência estava mais cheia do que eu esperava. Bianca tinha cuidado disso. Contatara pelo menos 2 jornalistas diretamente e enquadrara o processo como o capítulo final da história que vinha contando online havia semanas. O marido instável e controlador finalmente sendo responsabilizado. Ela estava sentada do outro lado do salão, vestida com cuidado, postura organizada para uma plateia. Felipe estava ao lado dela. Camila sentou uma fileira atrás deles, um pouco à parte, como se não tivesse se decidido de todo sobre qual lugar ocupar. O juiz abriu a sessão e conduziu o registro preliminar com eficiência. Depois se voltou para mim e pediu que eu declarasse minha ocupação e descrevesse a natureza do meu patrimônio para o tribunal. Fiquei de pé. Olhei primeiro para Camila, não para Bianca, não para os jornalistas, não para o juiz. Olhei para Camila porque tudo o que eu estava prestes a dizer tinha começado com ela. Com 9 anos, escolhendo acreditar que silêncio era a mesma coisa que segurança, que paciência era a mesma coisa que um plano. Ela sustentou meu olhar por um instante, depois baixou os olhos para as mãos. Meu nome é Rodrigo Nunes, eu disse. Sou fundador e proprietário beneficiário controlador do Cruzeiro do Sul Participações. Neste trimestre, o valor total dos ativos do grupo ultrapassa 65 bilhões de reais. O salão não explodiu. Ficou quieto do jeito que os salões ficam quietos quando algo foi dito que exige um momento para ser realmente processado. Observei aquilo atravessar os rostos das pessoas. O jornalista mais próximo do corredor, a escrivã, o advogado associado sentado ao lado de Bianca. Uma espécie de reavaliação repentina, um reajuste súbito de tudo que achavam estar testemunhando. A expressão de Bianca não mudou de imediato. Ela tinha o rosto controlado de quem espera para descobrir se o que acabou de ouvir exige alguma resposta. Continuei. A primeira coisa que estabeleci foi a questão do imóvel. A casa em que Marisa tinha trocado as fechaduras, a casa que a família de Camila vinha tratando como território dos Vasconcelos nas últimas semanas, a equipe de Bruno apresentou a documentação do fundo fiduciário diante do juiz. A casa tinha sido comprada e registrada em fundo 5 anos antes de Camila e eu nos casarmos. Nunca tinha sido bem de Camila. Nunca esteve disponível como garantia para ninguém. O pedido de usá-la como colateral do empréstimo
tinha sido construído sobre uma base que não existia legalmente. Bianca se remexeu na cadeira. A segunda revelação foi o histórico. Fiz a equipe de Bruno apresentar os registros financeiros. A reestruturação de dívida que tinha mantido a Vasconcelos solvente anos antes, os pagamentos médicos que tinham coberto o tratamento prolongado de Marisa, o empréstimo ponte que tinha sustentado o primeiro restaurante de Bianca no ano de abertura. Cada transação rastreada até as holdings que eu controlava. O investidor anônimo a quem a família Vasconcelos nunca tinha agradecido estava ali, de pé, na sala de audiência deles. Estivera na sala de estar deles havia 9 anos. Sentara na ponta da mesa deles e os ouvira falar sobre ele como se fosse invisível. O advogado de Felipe se levantou. O juiz mandou que se sentasse. A terceira parte foi a fraude em si. Bruno apresentou a análise pericial de assinatura ao tribunal, um exame documentoscópico forense conduzido por uma perícia independente que o Cruzeiro do Sul mantinha justamente para situações como aquela. A assinatura no documento de autorização do empréstimo não era minha. A análise de variância era precisa e inequívoca. Junto com ela, apresentamos o registro empresarial das 4 empresas que Felipe havia criado como fachadas de consultoria, os registros de transferências bancárias, mostrando dinheiro saindo das contas de projetos anteriores para essas empresas, e o processo de cobrança privado que documentava as dívidas de jogo que os recursos do empréstimo deveriam quitar. Felipe já não olhava mais para a frente da sala. A quarta coisa que apresentei ao tribunal foi o papel de Camila. Não fiz comentários, não qualifiquei nada. Bruno apresentou os metadados dos documentos que ela tinha enviado a Bianca, os registros de data e hora, os formatos de arquivo, os cabeçalhos de e-mail mostrando o ponto de origem, a conta pessoal dela, enviados ao longo de vários meses. Meus documentos de identificação, o arquivo da minha assinatura eletrônica, registros do imóvel que jamais deveriam ter saído da minha posse. Ela não tinha sido coagida a fornecer aquilo. Havia reunido tudo deliberadamente e enviado à irmã enquanto continuava a viver em nossa casa e a se comportar como se o casamento apenas estivesse passando por dificuldades. Depois Bruno tocou a gravação. Eu tinha pedido para deixarem tocar inteira, sem interrupção. O juiz permitiu. O salão ouviu a voz de Bianca detalhando a logística do que pretendia fazer na festa, a escalada, a reação esperada, o vídeo, a vantagem no divórcio e depois a voz de Camila, mais baixa, respondendo à pergunta direta. Você tem certeza? Uma pausa. Tenho. Quando terminou, o salão ficou muito quieto. Bianca, pela primeira vez, parecia alguém que entendia que a história tinha mudado de um jeito que ela não conseguiria reescrever. Felipe não chegou ao fim do dia. Saiu do fórum durante um intervalo e foi detido no terminal internacional do aeroporto 4 horas depois. A mala que carregava continha um notebook e um pendrive com documentação de 3 contas no exterior. As contas somavam um saldo compatível com o que vinha sendo sistematicamente desviado da Vasconcelos nos 3 anos anteriores. Foi preso no saguão antes de o embarque do voo começar. As denúncias criminais vieram rápido depois disso. Bianca respondeu a 5 acusações: falsificação de documentos, fraude bancária, apropriação indébita, calúnia e obstrução de investigação financeira. O caso contra ela não era complicado. Os registros eram claros, a gravação era inequívoca, e ela mesma, em vários momentos, tinha sido precisa demais sobre suas próprias intenções, do jeito que um bom advogado teria aconselhado a evitar. A situação de Camila era mais complexa, porque a exposição dela era real, mas seu papel tinha sido secundário e, até certo ponto, explorado por gente que sabia como se aproveitar dela. No fim, ela cooperou integralmente com os investigadores, deu acesso a cada comunicação, cada documento, cada conversa que conseguia lembrar ou reconstituir. O acordo de colaboração reduziu significativamente sua exposição. Recebeu uma pena suspensa e uma ordem de restituição, cobrindo a parte dela nos valores ligados às declarações fraudulentas. Não cumpriria a pena. Passaria anos devolvendo dinheiro que tinha ajudado outra pessoa a tirar de circulação. Não contestei a brandura do acordo dela. Fui consultado, por canais jurídicos, se tinha alguma objeção aos termos.
Disse que não. Fosse o que fosse que Camila tivesse feito, eu não seria a pessoa a pedir um resultado mais duro. A resolução do Conselho no Cruzeiro do Sul foi revertida em uma semana. Com as denúncias criminais públicas e a investigação apontando claramente para longe de mim, Ricardo Salgado se viu explicando ao Conselho Pleno por que havia agido com base em informação não verificada, com urgência suficiente para congelar o negócio mais importante da empresa em andamento. A explicação não convenceu. A contraparte da fusão, depois de uma comunicação cuidadosa da nossa equipe de relações com investidores, concordou em estender a janela de exclusividade. O negócio seguiu adiante. A Móveis Vasconcelos exigia um tipo diferente de intervenção. Eu poderia ter me afastado por completo, deixado os credores lidarem com os escombros e aceitado que os empregos seriam perdidos como consequência natural do que tinha sido feito. Em vez disso, fiz a área de participações privadas do Cruzeiro do Sul, adquirir a dívida em aberto, afastei a família Vasconcelos de qualquer função operacional ou de governança de forma permanente e instalei uma equipe de gestão profissional com a missão de estabilizar e reestruturar. Os funcionários seriam protegidos, o negócio poderia se recuperar. A família que tinha levado a empresa à ruína, enquanto eu silenciosamente a mantinha viva, não teria mais nenhum papel em decidir seu futuro. A transição levou 75 dias. Fui informado de que os funcionários souberam, numa terça-feira de manhã, que a propriedade tinha mudado, que não haveria demissões ligadas à transição e que o plano dali em diante era focado em crescimento sustentável. Também fui informado de que várias pessoas ao longo daqueles 75 dias tinham percebido que o benfeitor histórico anônimo da empresa e o homem cujo nome andavam vendo no noticiário eram a mesma pessoa. Não sei exatamente como se sentiram com isso. Espero que tenha sido algo próximo de justo. Camila me procurou 3 semanas depois da audiência de sentença. Eu estava no meu escritório de verdade, no prédio que de fato me pertencia, na função que eu de fato ocupava havia quase 2 décadas, construída sobre a fundação que meu pai tinha deixado e tudo que eu tinha acrescentado desde então. Ela perguntou à minha assistente se eu tinha alguns minutos. Pedi que a deixasse entrar. Ela ficou parada logo depois da porta, olhando para a sala do jeito que se olha para um espaço que faz alguém entender algo que já deveria ter entendido havia muito tempo. Ficou em silêncio por um instante. Depois disse que sentia muito. Disse que tinha deixado a família dela dizer quem eu era por tanto tempo, que tinha parado de se perguntar se aquilo era verdade. Disse que não esperava nada de mim. Só precisava que eu soubesse que ela entendia agora. Escutei tudo. Depois disse a verdade, da forma mais simples que consegui. Você não me perdeu quando descobriu quanto eu valia, eu disse. Você me perdeu na noite em que viu alguém me bater e decidiu de que lado do salão queria estar. Ela concordou devagar com a cabeça. Não discutiu. Agradeceu o tempo e saiu. E observei a porta se fechar atrás dela. E fiquei sentado no silêncio por um instante antes de pegar o processo que estava lendo e voltar ao trabalho. Um ano depois, eu estava no lançamento de um fundo que tinha estruturado para apoiar pessoas que passaram por abuso financeiro, controle coercitivo e difamação dentro de relações domésticas e familiares. Pessoas sistematicamente desacreditadas, isoladas ou que tiveram a própria identidade usada contra elas pelas pessoas mais próximas. Não fiz um discurso longo. Disse que tinha passado uma parte significativa da vida acreditando que a versão mais segura de mim mesmo era a que ninguém conseguia enxergar claramente. Disse que estava errado sobre isso, não porque a visibilidade tivesse me protegido, mas porque a invisibilidade tinha permitido que outras pessoas me definissem por completo, e eu tinha deixado isso acontecer por tempo demais. Bianca cumpria a pena. Felipe estava num presídio federal, aguardando um segundo conjunto de processos ligados às contas no exterior. Camila trabalhava numa organização sem fins lucrativos, do outro lado da cidade, e, pelo que entendi, vinha construindo algo mais silencioso e mais honesto do que qualquer coisa que já tivesse construído antes. Algumas semanas depois do lançamento do fundo, passei em frente à trattoria italiana da Vila Mariana, aquela onde tínhamos tido nosso 3º encontro e 9 aniversários.
As luzes estavam acesas lá dentro. Fiquei parado na calçada por um instante, olhando pela vitrine para as mesas e as pessoas sentadas nelas, estranhos vivendo as próprias noites comuns. Depois continuei andando. Mais tarde, naquela mesma noite, passei de carro pelo espaço de eventos onde a festa tinha acontecido. Estacionei e entrei. O lugar estava entre eventos, vazio, as cadeiras empilhadas junto às paredes. Andei até a mesa no centro do salão, onde eu tinha ficado parado naquela noite. A superfície estava vazia. Não restava nada do que tinha sido colocado ali, ou retirado. Não fiquei muito tempo. Voltei para o ar da noite e entrei no carro. Não o carro velho que eu costumava dirigir quando interpretava uma versão de mim mesmo pensada para passar despercebida. Um carro diferente. Um que também não chamava atenção para nada, mas por outros motivos agora. Não porque eu estivesse me escondendo, mas porque eu nunca tinha realmente precisado das coisas que objetos chamativos são feitos para sinalizar. Saí do estacionamento e segui para casa. Não para a casa do fundo fiduciário, que eu tinha transferido para uma organização de habitação de caráter beneficente. Casa era em outro lugar, menor, mais quieto, e inteiramente meu. Não como segredo, mas simplesmente como um lugar onde eu morava. Passei anos construindo algo que valia 65 bilhões de reais e 9 anos fingindo que aquilo não existia. E o que aprendi com tudo isso não foi uma lição sobre riqueza, poder ou o jeito como as pessoas te tratam quando acham que você não tem nem uma coisa nem outra. O que aprendi foi mais simples e mais difícil do que tudo isso. A coisa mais cara que já fiz foi ficar quieto para manter a paz. A coisa mais valiosa que já fiz foi finalmente falar. Se essa história ficou com você, talvez porque você já foi subestimado por alguém que deveria saber mais, ou porque já ficou em silêncio numa situação em que deveria ter falado, quero que saiba que você não está sozinho nisso. Histórias como essa existem porque essa experiência é mais comum do que as pessoas admitem. Se encontrou valor em estar aqui hoje, considere se inscrever no meu canal. Toda semana, trago uma nova história sobre pessoas que foram subestimadas, descartadas ou levadas ao limite, e o que aconteceu quando finalmente decidiram parar de se esconder de quem realmente eram. Nos vemos na próxima.